sobre o significado de raízes do conhecimento. Ainda não tinha visto. Os fundamentos invisíveis da sociedade. Tinha que tirar a gravata. E há razões, as razões do conhecimento assumem significados diferentes. Existem razões que eu pessoalmente designo como inatas, as razões pelas quais um cientista se dedica a investigar são, em muitas circunstâncias, quase obscuras, são uma vontade interior, mas existem razões do conhecimento que são práticas e já ouvimos falar sobre isso hoje. Existem razões históricas e sociais sobre o conhecimento. E o papel que os centros de investigação desempenham neste contexto, neste arranjo conceptual, é muito relevante. E eu vou perguntar ao professor Coimbra, a idade é um posto, não é? Comece por si. Há 25 anos depois, é fácil perceber o sucesso e celebrarmos o sucesso, as coisas correram bem. Mas eu sou capaz de pensar que há 25 anos a ideia de criar um centro com estas características era óbvia, era evidente, era uma necessidade. Como é que aconteceu esse momento de... Okay. A esta distância é um momento de lucidez, não é? Ok, bom dia a todos. Enfim, o nosso moderador já cumprimentou as autoridades presentes e o público em geral, de modo que eu vou passar rapidamente, porque não teremos muito tempo, a esta questão. Eu diria que não vejo uma grande diferença em termos de visão desde o início. Quer dizer, ainda há pouco tempo estive a folhear documentos na altura em que passei a pasta ao professor Vítor Vasconcelos e lá estava, a visão é a mesma, criar um grande centro de investigação científica de qualidade e depois uma grande implantação com a sociedade, através da formação de quadros, através da divulgação, etc. E estão lá também os nossos cinco, digamos, áreas de atividade que não são muito diferentes das atuais e estão também, digamos, os programas transversais, 5 programas transversais que eu posso, digamos, identificar como sendo semelhantes ao que tem atualmente. O que se passa, e é isso, quer dizer, eu posso cometer aqui uma inconfidência, que eu gosto disso, que é que quando o Filipe me falou, eu disse, não me chames para eu vir aqui dizer que éramos pobrezinhos, pá, e agora somos ricos, e eu não vou para não dou para esse peditório. de modo que a minha... acho que nunca nos sentimos pobrezinhos, tínhamos uma visão e tínhamos perspectivas e quer dizer, sabíamos o que queríamos e simplesmente, como acontece em todo o lado, digamos, os centros de investigação, de alguma forma, estão ancorados numa sociedade que evolui. E, portanto, nos últimos anos, nos primeiros anos, digo eu, e eu começaria a coisa por volta de 1991, como o engenheiro Salvador Malheiro acabou de referir, a formação do IMAR, etc. Em 91, nessa altura, Portugal estava numa fase ainda, numa era industrial que foi muito tardia, durou para aí 30 anos. Sim. E que, enquanto nos países do norte da Europa já estavam no fim da era industrial, a passar para a era pós-industrial e, portanto, houve aqui, em 1986, quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, houve realmente uma coincidência de transições, mas Portugal tinha, digamos que uma era de atraso, não é? Portanto, nós fechámos a era industrial quando na Europa estava já
de largo na era pós-industrial. E, portanto, houve aqui as instituições sofreram grandes alterações e o que é importante verificar é que em cada momento a estrutura destes centros de investigação tem que ver com as necessidades da sociedade e, mais do que isso, que é uma coisa que eu gostaria que nunca ninguém se lembra, o próprio ensino, a própria universidade condiciona os seus membros para a vida na sociedade em que está incluída e que tem uma forma específica de produção de riqueza. Portanto, na era industrial, se vir, os quadros estavam muito eram intermutáveis, não havia grande desenvolvimento do ponto de vista industrial, mas eu depois aqui tenho medo de falar nessas coisas que o indivíduo aqui ao lado. Mas, de qualquer forma, digamos que quando se passa para uma fase, quando se entra na Comunidade Europeia com os fundos europeus e condiciona, digamos, a sociedade passa para a necessidade de criação de quadros de forma diferente, que já não são intermutáveis e que têm, e a palavra de ordem é a especificidade de cada um, a diversidade e, portanto, impunha-se as mudanças. Portanto, em cada momento em que houve mudanças, e essas mudanças ocorreram quando nós abandonámos o IMAR e criámos o CIMAR em 1997, quando aí eu tomei, que primeiro foi o professor Carlos Azevedo, 3 anos, depois o professor Jorge Eiras, e eu tomei a liderança nessa altura, e nessa altura eu já estava muito conhecedor do que se passava, não só em Portugal, mas na Europa, porque já tinha participado na formulação do programa Praxis, já tinha estado desde 75 no Conselho Científico da FCT, que arrancou nessa altura, como na área do mar, e também já tinha promovido um primeiro concurso para jovens doutorados, portanto, já estava na Comissão Europeia como representante, o que quer dizer que eu já tinha uma visão muito grande do que se passava, e aí desafiei os colegas para fazermos um centro autónomo, que acabou, como aqui foi dito, que acabou por se transformar, por impossibilidade da reitoria já conseguir gerir o nosso centro dentro dos quadros do núcleo da universidade, acabou por se transformar em entidade privada sem fins lucrativos. Portanto, fizemos a primeira... E então entramos para aquilo a que se chama a periferia das universidades, que já havia nos Estados Unidos há bastante tempo e na Europa estava a começar, que era uma ligação, uma interface entre a universidade e a sociedade, através das empresas, sobretudo, etc. E isso também tem que ser encarado agora de uma maneira também, não só como uma forma de participar no desenvolvimento económico, como de resto já foi aqui dito várias vezes, mas também uma forma de condicionamento dos quadros, porque estas entidades privadas sem fins lucrativos são empresas. E tanto assim é que nós fomos, cada vez que fizemos uma mudança estatutária, nos fomos aproximando daquilo que vocês fizeram agora este ano, que é incluir digamos, na propriedade do CIMAR algumas empresas e outras entidades. E, portanto, aqui
um elemento do CIMAR sabe que está numa empresa, com tudo aquilo que isso significa, é a preparação para a vida depois. Deixa-me agarrar Pronto. esse ponto. Que E eu ficaria por aqui, depois, numa segunda volta, gostava de molhar a sopa também eu sei, na eu parte. sei. E lá iremos. Porque este é um bom ponto, o ponto Tá das bem. empresas. E eu vou desafiar o professor Emílio Gomes a falar um bocadinho sobre isso, porque a história do CIMAR, de algum modo, toca de modo muito seguro com a CCDR-N, que liderou em tempos e com a qual tivemos e temos relações fortíssimas. Mas na agência de inovação, estando não se diretamente esqueça. ligado a esta área, a esta interface com as empresas, os centros de investigação não existem no vazio, eles existem numa região, num território. Como é que, ao longo de 25 anos, e a região norte mudou muito, mas tem o tecido empresarial é francamente diferente. Como é que politicamente se pensa a estratégia para incluir o centro a produzir a ligação às empresas? Obrigado. E abreviando cumprimentos institucionais, eu penso que todos aceitarão que nas pessoas do João Coimbra e do Vítor Vasconcelos se sintam todos cumprimentados sem exceção. E pediram-me para falar da história e dessa integração. E eu queria aproveitar para fazer aqui um agradecimento público às duas pessoas que estão ao meu lado, porque o João Coimbra imaginou o CIMAR de uma forma muito particular. Ele é modesto nisso, mas nós devemos disso. Eu percebi melhor quando li o livro dos Teimosos do Mar. Porque eu pensei que o CIMAR tinha sido a maior loucura da vida dele, mas não. Não, ele tinha já um track record de situações que lhe permitiram, de certa forma, e eu percebi isso melhor. Afinal, para ele, o CIMAR foi só mais um desafio de muitos. E com muitas particularidades. O nosso secretário de Estado falava daquela questão do I para 2 Is, um detalhe. E há uma empresa em Vila do Conde, CIMAR, com um I. E isso foi um detalhe muito curioso, quando foi a criação do nome do laboratório associado. Mas desde os pavilhões ali próximo do então IBMC, ainda não havia a nova Faculdade de Ciências, ao aproveitar da saída da antiga FEUP para a nova FEUP, utilizando uma parte do Parque Alto, um parque de estacionamento durante muitos anos transformado em faculdade e em laboratórios. O CIMAR, nos seus primeiros anos, tinha um problema que em Portugal é muito sério e nada fácil de ultrapassar, que era a criatura. CIMAR e o criador, de certa forma, confundiam-se muito, o que era inevitável no seu início. E, portanto, quando se dá a passagem para uma fase seguinte do CIMAR, que o professor Coimbra decidiu naturalmente fazer o seu phasing out, havia aqui uma grande responsabilidade. E a melhor coisa que se pode fazer a alguém que nos dá um legado como aquele que o João Coimbra nos deixou, não é ficar preso à história, é saber honrá-la, continuando esse trabalho e projetando o CIMAR para o futuro. E esse é o meu agradecimento público aqui ao Vítor, porque ele soube fazer isso de uma forma única e todos, eu estive no início também, como investigador ligado ao CIMAR, a melhor homenagem que nós podemos fazer e honrar ao trabalho do professor João Coimbra foi continuar a projetar o CIMAR com a ambição que ele sempre imaginou que pudesse ter. E, portanto, o CIMAR foi um caso muito particular em que foi preciso acreditar muito que ele podia acontecer e ele está hoje num patamar muito diferente. Basta olhar ao local onde estamos, aqui olhar alguns para Boston com os Açores pelo meio. Se isto fosse um mundo plano, como diria Thomas Friedman, nós viríamos mais ou menos Boston em frente, bem longe, mas não é. E, portanto, é preciso imaginar num mar distinto, em que, por vezes, nós temos uma tendência terrível em Portugal de falar do mar de uma forma tão abstrata, em que parece que se todos nos atirássemos ao mar e metade de nós não soubesse nadar, o problema se resolvia. Não é assim. O CIMAR exige cada vez mais focos temáticos e interações com diferentes atores, nomeadamente, e tivemos aqui a felicidade de ter a professora Madalena Alves, esta decisão, que é uma decisão estratégica,
que não é fácil, mas que eu, que tive a sorte de estar alguns na liderança das duas instituições, FCT e Agência de Inovação, eu diria que era inevitável e desejável. E, portanto, vamos a este desafio, que é um desafio estratégico para o país, que é óbvio, que era inevitável e que temos que assumir e que temos que o saber fazer, porque ele gera uma grande oportunidade mesmo para o CIMAR. E o CIMAR modernizou-se e abraçou esta interação com a sociedade, porque sem isso, o grande tripé da universidade, chamemos-lhe assim, a universidade de formação, a universidade na dimensão da investigação que o CIMAR encarna, mas a terceira dimensão obrigatória, o relacionamento com o tecido produtivo e com a sociedade, sem isso é difícil imaginar o nosso futuro. E esse é o grande desafio e que tem agora uma nova oportunidade com esta reorganização. E eu creio que o CIMAR está a saber fazer isso. Vamos ter dificuldades. A dificuldade de clarificar o papel dos laboratórios colaborativos é uma das grandes dificuldades. E não vale a pena não encararmos a realidade, porque ela é sempre mais dura que as nossas cabeças. E se não encararmos cedo e de forma direta, ela bate-nos de frente um dia. E, portanto, esse é, para mim, o maior e o grande desafio futuro do CIMAR, que, na minha percepção, eu tenho acompanhado agora um pouco menos, e em casa não falo de trabalho, acompanho um bocadinho à distância as questões do CIMAR, e eu acho que o CIMAR, naquilo que eu vou percebendo, está a saber fazer esse caminho, que é um caminho de aproximação ao tecido produtivo, trazendo para dentro da estrutura do próprio CIMAR, porque o pipeline do conhecimento não é realizado por segmentos isolados. Ele começa alguns na física dos neutrinos, que permitiu o desenvolvimento dos CDs, só para dar um exemplo, ou seja, ele começa na biologia fundamental, mas naturalmente que as áreas muito aplicadas do CIMAR, temos aqui pessoas da Faculdade de Engenharia, a componente das tecnologias, da robótica submarina, das questões de segurança, e percebemos hoje de forma dramática como as questões de segurança exigem a investigação aprofundada. E isso às vezes percebemos quando lidamos com situações menos claras. O CIMAR vai ter que fazer isso nas áreas mais aplicadas da aquacultura, das tecnologias marinhas, da biodiversidade. O CIMAR tem que alargar horizontes. Temos aqui esta fantástica cápsula que eu tive o privilégio de resgatar, dizemos assim, da Comissão Europeia, que nos impôs, eu não direi muitos detalhes, mas de certa forma, a Comissão Europeia impôs-nos que este fosse o espaço da investigação, e ainda bem que nos impôs isso, impôs, de um ponto de vista formal, para viabilizar este investimento neste espaço. Mas nós começamos a olhar para norte, nós gostamos muito de olhar para norte aqui sempre, é algo que nos move, e quando olhamos aqui para norte, percebemos que o CIMAR pode crescer, e a minha convicção é que vai crescer e que este início, que foi dado em condições muito especiais, o CIMAR continuará a fazer jus ao lema dos teimosos do mar e vai continuar. Obrigado. Passar ao Vitor só uma coisita pequena. Força, professor. Só uma coisa. Eu não gostava que ficassem com a ideia de que nada mudou a partir de hoje. Basta olhar para a espantosa situação a que chegou o CIMAR hoje, mas eu a propósito disso gostava, antes de passar para o Vítor, de dizer que outro dia estava a ver televisão e vi-o fazer uma intervenção e disse pura e simplesmente isto. Eu vou repetir, pode ser que se eu me tiver mal, diga-me. Que o CIMAR agora já está ao nível das melhores instituições europeias. E que, portanto, agora o objetivo, o sonho, já era chegar às melhores dos Estados Unidos. E eu disse para a Maria Armanda, que estava ao meu lado, assim, bolas, ele é pior que eu. Mas isso é
São os teimosos. Desculpa lá. É um bom ponto, professor, porque aquilo que eu queria perguntar ao Vítor, de facto, e usando aqui um bocadinho a metáfora das raízes, Vítor, eu tive o privilégio de acompanhar um período um bocadinho mais difícil e um centro de investigação é um bocadinho como um barco. Quando para mudar a direção não é nada fácil, porque aquilo é muito grande. E eu queria precisamente perguntar-te isso. Como é que um centro como o CIMAR, mantendo genericamente, eu concordo com o professor Coimbra, há coisas que são o nosso ADN, nós não mudamos, mas há raízes novas. E essas raízes foram construídas nos últimos 25 anos e até mais recentemente. Esse processo é um processo que se constrói como? Qual é a virtude de saber, nós vamos começar a mudar ligeiramente a direção do LEM porque nós vamos para Boston, não é? E é um bom exemplo. Boston devia ser uma boa inspiração para um centro como o nosso, não é? Esse é o desafio emocional. Como é que se faz isso? Como é que se imagina essa mudança? Bem, mais uma vez bom dia e obrigado pelo painel e cumprimentar o professor João Coimbra, o professor Emídio, os nossos amigos e fundadores e impulsionadores. O Emílio acabou de falar, de facto, que não estávamos aqui se de facto não houvesse a intervenção neste espaço físico, não é? Se não tivesse havido a intervenção na altura da CCDR, porque para nós o salto para este edifício foi de facto muito importante. E nós andamos a navegar, eu nunca digo que andamos a navegar à vista, andamos a navegar com o horizonte bem na mira. Eu acho que não foi difícil no início, porque quando fiquei diretor do CIMAR, havia já 12 anos de direção do João, e eu participei em duas das direções anteriores, não é? Depois fui quase um pouco empurrado para a direção do CIMAR, mas de facto já havia um rumo, não é? O que acontece é que esse rumo, por muito que nós queiramos que ele vá a direito, encontra obstáculos. E eu lembro-me que em 2013, na direção que tu também estiveste presente, tivemos o primeiro obstáculo, que foi uma avaliação que tivemos da FCT que correu menos bem. Tivemos uma avaliação de muito bom na altura. E para um centro que tinha já uma estrutura robusta, porque ao sermos um centro privado sem fins lucrativos, tínhamos pessoal investigador, tínhamos administrativos, tínhamos um edifício próprio, que embora não fosse nosso, tínhamos despesas, e portanto nós queríamos navegar a direito, mas de facto tivemos que fazer desvios. Nessa altura, eu acho que muitas vezes estes percalços que nos sucedem são bons. Não é? Na altura, eu lembro-me que foi o pior Natal da minha vida, porque nós recebemos esta notícia no dia 23 de dezembro. E, portanto, foi o pior Natal que, na altura, a FCT me proporcionou. Mas foi bom porque fez com que nós repensássemos o que é que temos que fazer para não ter que despedir pessoas, para continuarmos a fortalecer a nossa atividade científica e, principalmente, continuarmos a robustecer a nossa componente económica. E isso foi por isso também que não tivemos que fazer um desvio muito grande. Nós quisemos manter o LEM. O João já falou que nós tínhamos 5 áreas, reduzimos para 3, fizemos uma reestruturação das nossas linhas temáticas, sempre pensando naquilo que eram os desafios societais na altura, não é? Porque, lá está, eu falei há bocadinho na primeira intervenção que gostamos de ter liberdade científica, mas temos que pensar também que a ciência tem que servir os seus fins e, portanto, demos um foco muito grande na aquacultura, na biotecnologia. A aquacultura já era, desde a gênese, muito importante, quer no ICVAS, quer na Faculdade de Ciências, mas a biotecnologia emergiu, porque eu comecei a ver, de facto, que a biotecnologia era algo que estava a desenvolver-se a nível internacional. E nós tínhamos cá tudo. Tínhamos os investigadores, tínhamos os recursos de infraestrutura, não é? Tínhamos só que ir à procura do financiamento. E, portanto, esse golpe que nós tivemos em 2013 fez com que nós começássemos também a pensar mais alto. Eu acho que Portugal ainda tem muito o síndrome do coitadinho, não é? Os outros são melhores que nós e nós não conseguimos chegar onde os outros chegam. Mas, de facto, isso não é assim. E esse impacto negativo que teve esse financiamento, que reduzimos 60% durante 5 anos, fez com que todos nós pensássemos, não, nós podemos ir a um projeto europeu. Nós passamos do FP7 de 400 mil euros de orçamento durante todo o programa para o Horizonte 2020 com cerca de 10 milhões.
E estamos agora no Horizonte Europa com 30 milhões, com 9 coordenações de projetos. E, portanto, estes embates fazem com que, de facto, nós acordemos e comecemos a pensar, não, nós, de facto, que nós conseguimos, não é? E depois houve esta ligação, que, por um lado, já era evidente ao tecido económico. O João já referiu que nós alteramos os estatutos de forma a incluir empresas, que são neste momento o capital maioritário do CIMAR, e empresas que fazem sentido, porque são as empresas que nos desafiam. Nós temos agora processos de cocriação que faz com que a investigação que nós fazemos vão resolver problemas específicos da empresa e não ao contrário, como era o modus operandi até então. E, portanto, isso faz também com que nós consigamos ter um foco, sem deixar a liberdade individual de cada investigador, mas ter um foco, porque nós queremos, em 3 anos, desenvolver um produto, um processo ou um serviço para uma determinada empresa. O facto de termos conseguido integrar, e estar um pouco também na origem, o Pacto da Bioeconomia Azul, que já foi referido pelo Secretário de Estado, que é uma mega agenda mobilizadora com 83 instituições, nós conseguimos juntar empresas, centros de investigação, spin-offs, de forma a que, no final do próximo ano, vamos ter dezenas de novos produtos que vão ser lançados no mercado. E, portanto, o nosso moto é exatamente pensar de que forma é que o CIMAR pode fazer a diferença. E isso tem sido muito bem absorvido também pelos investigadores. Eu acho que inicialmente pode haver alguma relutância, porque podem pensar que estamos a, digamos, dirigir demasiado as suas linhas de investigação, mas de facto, se há alguma coisa que nós temos no CIMAR, felizmente, é a liberdade de investigação, a liberdade de criar novas equipas, novos grupos. E isso tem feito com que, de facto, o CIMAR tenha avançado com o rumo sempre na aplicabilidade, na resposta aos desafios societais, ambientais e económicos da nossa sociedade, não só nacional, mas internacional. E, obviamente, que somos um país pequeno, temos ainda um tecido empresarial pequeno, mas já estamos a envolver, por exemplo, empresas do têxtil aqui na região norte que estão a utilizar produtos do mar, ou empresas das tintas antivegetativas para navios que também estão a utilizar os nossos produtos. Portanto, é olhar muito naquilo que são os desafios da sociedade e fazer com que, de uma forma muito suave, acompanhemos este processo. Muito bem. Eu agora vou fazer um desafio aos 3. Temos menos tempo, mas é um ponto que procura lançar um bocadinho as sessões que teremos ao final da manhã e durante a tarde. Vamos falar sobre o presente e vamos também, espero eu, falar um bocadinho sobre o futuro. Riscos e ameaças do ponto de vista do pensamento estratégico do centro, não é? Sim. Porque nós temos, eu gosto de pensar nisto do ponto de vista histórico. Não é? 25 anos servem para nos ensinar coisas. E, portanto, nós podemos usar essa aprendizagem para pensar estrategicamente um centro. Não, quer dizer, a ideia que tenho, e também, enfim, tenho acompanhado, embora a uma certa distância, a ideia que tenho é que, efetivamente, esta ligação às empresas, que tem sempre, o Emílio, que esteve na Agência de Inovação, conhece muito bem isto, tem alguns problemas que são problemas conhecidos de competição entre empresas e digamos, exclusividade ou não exclusividade, nunca exclusividade, naturalmente para nós, e também outras questões que se põem, mas são questões secundárias, quer dizer, eu percebo esta vontade e necessidade de transferir conhecimento, e não só o conhecimento que é feito, mas ser capaz de traduzir para as empresas o conhecimento teórico que vem de outros países, que vem do conjunto da comunidade científica mundial, não é? Portanto, isso é importante. Mas eu tenho a impressão que ainda há um ou outro aspecto que está à vossa mercê e que é muito importante atualmente. Quer dizer, hoje em dia, o que se está a desenvolver, sobretudo num grupo de sociólogos alemães e também ingleses, é a questão da sociedade de risco e da, digamos, da cultura do risco. O que é isso? Há ainda se viu qualquer coisa de Anthony Gibbs, por exemplo, Giddens. Ele divide os riscos
os riscos naturais e os riscos que são induzidos pelo homem, digamos assim. E até chega a dizer que estamos no fim da natureza, na medida em que muitos dos riscos a gente já não sabe até que ponto, como as alterações climáticas, têm que ver com a natureza, mesmo excluindo a atividade humana, ou se também já são fruto da atividade humana, etc. E, portanto, e o que acontece é que cada vez que nós agimos sobre a natureza, o que se tem visto ultimamente é que o balanço entre as vantagens que se obtêm e as dificuldades que isso acarreta são muito próximas. E isso causa grande perturbação e, mais do que isso, desclassifica a ciência. Quer dizer, os peritos hoje já não são vistos da mesma forma pela população. Uma aura de... Porque normalmente não se entendem. Porque reparem, cada vez que há uma alteração que é feita, nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Temos que estar preparados, e é isso que um centro pluridisciplinar como este pode ajudar digamos, a estar preparado para o desconhecido. E é muito curioso que a palavra, em inglês, há duas palavras para significar risco. Uma para os riscos externos, aqueles riscos que são, digamos, esperados quase, que a gente já sabe o que é. E isso chama-se hazards. Eles chamam hazards. E há os riscos, que são os riscos desconhecidos. Pois e agora o Emílio, que é um especialista na área da produção animal, quando se começou a dar restos de matador às vacas, apareceu a doença das vacas loucas, que ninguém sabia que iria acontecer, não é? E posso multiplicar aqui N casos, muitos deles ligados ao mar, a questão de multiplicar o número de algas, de macroalgas, reter o CO2, depois há fugas e há acidificação do meio, etc. Portanto, temos que estar preparados para os riscos desconhecidos. E essa palavra risco, em inglês, veio do português, eu vou abrir uma exceção porque está ali o Paco, e do espanhol. Quer dizer, portanto, digamos, veio dos navegadores. E o que é que era este risco? Era o mapa, era aquilo que estava no mapa. E, portanto, arriscar era ir além do risco, era ir para o desconhecido. Até se pensou em determinada altura que o mar acabava em determinada altura. Os barcos caíam para ali abaixo e tal. Portanto, esse arriscar, ao contrário do que se possa pensar, não é negativo. Quer dizer, numa sociedade que é muito proteccionista, que é muito conservadorista, como são a maior parte dos biólogos entre nós, não diga a ninguém, mas, quer dizer, é uma sociedade parada. Nós temos, quer dizer, o progresso vem do risco, de tomar riscos, mas é preciso agora que a sociedade tenha meios de poder fazer face a riscos inesperados, compreende? E é isso que eles chamam a sociedade de risco. E é aí que... E nós aí é pena não ter vindo a vossa convidada, porque é um bocado o que se passa, por exemplo, na justiça, quando tem um caso de homicídio e não há cadáver. E portanto, há ali muitas informações de natureza conjuntural que podem acusar alguém, mas não há o cadáver para se poder... E então, nessa altura, faz-se o que eles chamam digamos, há um júri, um juízo de júri, não só com os especialistas, neste caso juristas, mas também com pessoas escolhidas da população normal, que é para dar um sentido de um certo equilíbrio, ou de uma certa de sensatez, não é? Do senso comum. E, portanto, eu estou convencido que a participação, para além das coisas essenciais que
que possam ser ditas e bem, de apoio às indústrias. E é preciso cuidar que isso não seja uma moda e que depois que eles queiram mesmo participar. Eles podem ser importantes, a sociedade, não só as empresas, mas também as ONGs e os sindicatos, etc., para poder, de alguma forma, ajudar o decisor nos casos em mais difíceis, em que os riscos são inesperados e desconhecidos. Pronto, é basicamente isso. Obrigado, professor. Vítor, vou dar a palavra primeiro ao professor Emílio e depois pedir para terminar, pensando um bocadinho nesta lógica dos riscos e do arriscar, mas também no contexto A maior ameaça é simultaneamente a maior oportunidade. A maior ameaça é a avaliação da FCT deste ano. Justíssima, que atribuiu excelente ao CIMAR. E, portanto, que é a ameaça de termos obrigatoriamente um excelente daqui a 5 anos, 7 anos, no próximo ciclo de avaliação. Esse é o benchmark agora. E como alguém diria, só pode piorar, não pode acontecer. Ou seja, e essa aí é simultaneamente uma ameaça, não deixar a relaxar, mas a grande oportunidade de trabalhar em cima de um sucesso também. É melhor trabalhar na avaliação de 2025 do que foi trabalhar na avaliação de 2013. E, portanto, este binómio. E, portanto, o primeiro grande objetivo do CIMAR é ser excelentíssimo daqui a 5, 7 anos. É o primeiro, não pode descurar isso. Porque se isso falhar, tudo o resto cai. Pois em torno disso constrói-se o resto. E esta integração do tecido produtivo é uma oportunidade, mas um desafio enorme. Porque a lógica da mensagem fluir é um bocadinho distinta. Eu não vou dizer o nome, eu tive o privilégio de participar e ajudar a partir do ICBAS e também, posteriormente, do CIMAR, um grupo português a ser uma das melhores empresas do mundo do seu setor, o setor da alimentação animal, chamemos assim por facilidade. E eu sei que eles naturalmente vão ser daqueles que vão estar integrados no futuro do CIMAR e já estão em laboratórios colaborativos. E é fácil trabalhar com eles quando um projeto que começou do zero mesmo, a partir da Universidade do Porto, que foi contratada para os ajudar, eu coordenei o projeto, essa componente do projeto deles fatura hoje entre 70 a 80 milhões de euros por ano, só essa componente do projeto, e é responsável por cerca de 60 a 70% dos resultados líquidos finais. E a margem de progressão é enorme, coisas que há 20 anos, eu, a partir do momento que passei a ser árbitro, entendi que não podia ser mais jogador. E, portanto, a partir de 2023, eu tive o cuidado de dizer ao meu grupo: tomem lá os meus projetos, tomem lá o meu dinheiro e a única coisa que eu vos obrigo é que nunca mais ponham o meu nome num paper. Porque eu, a partir daqui, não vou trabalhar mais e, portanto, o meu nome num paper é só para embelezar uma coisa que não se traduz em nada. Tive ali uma inércia de mais 3 anos, que o professor Coimbra me chamou a atenção depois, com a seriedade com que ele trata as coisas, sempre, de que eu ainda tinha direito a intervir na escolha do investigador, porque o report a 2006-2007 tinha-me dado esse direito. E, portanto, este tipo de entidades também é possível de os viciar na nossa lógica de investigação. Quando eles percebem, o retorno não é sempre direto, quando eles percebem que o CIMAR é uma forma de os ajudar a crescer. E isso hoje mudou muito. Aquela dialética, a universidade da empresa, linguagens diferentes, isso acabou. Isso acabou completamente. Mas completamente, e quem não perceber isso está num mundo que já foi ultrapassado há muito tempo. A lógica hoje é uma lógica dinâmica em que, cada vez mais, até pelas políticas de investigação que apoiaram a integração de muitos doutorados nesse setor, hoje a dialética tem uma linguagem única e é a linguagem do interesse comum, e o crescimento futuro do CIMAR e o seu grande desafio para ser excelente daqui a 5 anos também passa pelo sucesso daqueles que está a integrar no seu mundo. Portanto, a ameaça e a oportunidade coincidem muito com a lógica futura do CIMAR, para a qual eu olho
com ânimo e com esperança, não é? Obrigado. Vítor. Em termos de ameaças, eu acho que há ameaças boas e há ameaças más, não é? Ou pelo menos ameaças que nós podemos utilizar de uma boa forma, porque nós estamos sujeitos a ameaças ambientais decorrentes do mau uso que temos vindo a dar ao ambiente, a contaminação, a poluição, os plásticos, etc. Do ponto de vista do CIMAR, usamos isso de forma positiva, porque nós queremos encontrar soluções, queremos encontrar formas de mitigar esses problemas e, portanto, eu considero isso uma ameaça boa. A ameaça má, neste momento, eu acho que é a desordem mundial. Não é? Nós estamos numa situação em que o mundo está completamente virado do avesso e pode ocorrer o caso, e isso já temos ouvido falar, quer a nível europeu, quer a nível nacional, uma concentração de financiamento na defesa, nas questões da segurança, que podem retirar algum financiamento a questões mais ambientais, a questões do mar. Mas nós temos que aprender também com essas ameaças e isto que o Emílio acabou de falar, nomeadamente a forte ligação que estamos a ter com as empresas é uma forma de diminuirmos essa ameaça que eu acho que vai ocorrer nos próximos anos. Do ponto de vista dos riscos, e de facto estar aqui no CIMAR todos os dias é arriscar. Nós arriscamos todos os dias. Nós arriscamos quando queremos contratar mais uma pessoa. Nós arriscamos quando queremos ir para um projeto que eventualmente vai ter uma comparticipação financeira. Nós arriscamos quando queremos fazer obras num novo espaço que nos vai aliviar aqui o espaço. Mas eu acho que são todos riscos, por um lado, sustentáveis, não é? Obviamente que seria muito popular se eu dissesse aqui que para o ano vamos contratar mais 10 investigadores sem termo, só que nós temos feito isso de uma forma sustentável, não é? Mas é sempre um risco, não é? Eu lembro-me quando foi aquela fatídica avaliação de 2013, havia um risco de nós continuarmos com o mesmo pessoal, com as mesmas despesas, mas de facto conseguimos. Foi um risco, lá está, passamos além desse risco e conseguimos avançar. E, portanto, eu acho que os riscos que nós temos que os ponderar. E o que temos feito é exatamente isso, porque ao contratarmos, ao darmos condições de segurança aos investigadores, que muitas vezes estão 10, 15, 20 anos em situações periclitantes, que não podem comprar uma casa, não podem fazer um empréstimo, etc., ao darmos condições para que essas pessoas tenham estabilidade, nós recebemos em retorno também, essa pessoa já não está todo o tempo a pensar em concorrer para uma nova posição, mas está a concorrer para projetos, está a fazer serviços, está a produzir literacia. E isso reverte. Portanto, eu acho que é sempre um investimento. É um risco, obviamente, porque temos que selecionar as pessoas certas, mas é um risco que eu, até agora, tomo como positivo, porque temos vindo a consolidar o CIMAR, temos vindo a crescer e o facto de precisarmos de mais espaço mostra de facto que temos condições económicas para suster esse espaço. E obviamente isto só pode ser feito com todos vocês. A todos, agradeço a vossa atenção. A palavra arriscar é claramente a palavra que sai daqui, do desconhecido, os unknowns, como dizem os ingleses. Estas são as raízes do conhecimento, estas são as raízes do CIMAR e espero que gostem do resto do dia.